é bom demais, tá? Esse Senhor é bom demais. Então, nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo de número 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim, olha, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então está aí, todos devemos comparecer, todos quem? Todos aqueles que tiverem em Cristo Jesus, de corpo glorificado com Cristo. Então esse tribunal é o tribunal de Cristo, para que fique bem entendido e para que você compreenda melhor aí essa colocação. Então nós vamos aqui para mais uma leitura aí, onde nós vamos ver em Apocalipse capítulo 22, verso 12. A pastora vai estar abrindo lá em 1 Pedro capítulo 5, 4. Então, Apocalipse capítulo de número 22, eu vou ler aqui para você, tá? Apocalipse 22, verso 12, diz o seguinte, fala assim, olha, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vou ler novamente, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então nós lemos aí Paulo nos dizendo em 1 Tessalonicenses, a Bíblia fala em muitos outros lugares, mas eu escolhi um versículo aí de cada para que a gente possa discorrer e você possa entender bacana o que é o tribunal de Cristo em um tempo muito pequeno, tá bom? Então, aqui em Apocalipse nós vemos em Tessalonicenses 4, Paulo nos descrevendo o que é o tribunal de Cristo, que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo e recebemos aí o galardão. O Apocalipse capítulo 22, 12 nos diz aí, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então o que será julgado aí não é pecado, tá bom? Vão ser julgadas as nossas obras, como eu já disse anteriormente, em Cristo Jesus. Então, enquanto eu leio aqui 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 4, a pastora já vai procurar para mim Hebreus 8, 12. Então vamos aqui para 1 Pedro capítulo 5, verso de número 4, olha que nos diz Pedro aqui, escrevendo na sua epístola, e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Então nós receberemos uma coroa de glória, tá bom? De quem? Do sumo pastor, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos aqui hoje, mais que trabalho em equipe, tá bom? Agora aí, para você ter uma ideia, no livro de Hebreus, escritor de Hebreus, no capítulo 8, verso de número 12, nos diz o seguinte, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me mais. Então não está sendo julgado pecado, está sendo julgado iniquidade, porque se você foi arrebatado, está com Cristo nos céus, então, ou seja, pecado, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se tornou novo. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Então não há como estar julgando ali pecado, não é essa condição. O Senhor já perdoou seus pecados, e como nos diz aqui, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele não se lembra mais das nossas prevaricações e nem das nossas iniquidades. Eu não me lembrarei mais. Então lá não é lugar de lembrar de pecado, de julgamento de pecado, mas das obras que nós fizemos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de João, capítulo de número 5, capítulo de número 5, verso 13 e 14, olha só o que o Senhor fala para nós. Evangelho de João, capítulo de número 13 e 14, fala assim, e o que fora Evangelho de João, deixa eu ver aqui, queridos de Deus, calma aqui, né? Opa, capítulo de número 5, verso 24, eu que já estou atropelando aqui. Na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. Então você passou da morte para a vida, você está em Cristo Jesus, não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então se você está salvo, foi arrebatado com Cristo nos ares, acabou para você, não tem condenação. Então esse julgamento, o tribunal de Cristo, não é para condenação. Estou dizendo isso para você ficar muito claro para você que esse tribunal ele tem a tendência de julgar as obras. Então tá aí, pastora Vânia, uma grande assistente, Deus abençoe ela aí, tá? Então vamos lá, vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo de número 3, 1 Coríntios, capítulo de número 3, agora sim, verso 13 e 14. A obra de cada um se manifestará, tá bom? Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanece, esse receberá galardão. Então só receberá o galardão a que permanecer. Por quê? Nós vamos ver aí que passará pelo fogo. Quem é o fogo? Aí o Espírito Santo, representado na Bíblia Sagrada pelo fogo, um fogo de justiça. Então o que acontece? Quando passar as nossas obras por esse fogo, então passará como ouro, como prata, como feno, como palha, tá? Com madeira também. Então o feno, a palha e a madeira se queima. O ouro e a prata, ele não se queima, né? Ouro é justiça, prata fala sobre a regeneração. Então o que acontece? Nós levaremos esse galardão para as nossas vidas aí, porque as nossas obras serão manifestas. Aquele que faz a obra para si, para si mesmo, para se gloriar, nós vamos falar disso. Então as suas obras são palha, feno, madeira e assim por diante, né? Que representa a humanidade, a fraqueza, tá bom? Aquilo que é frágil, aquilo que é volúvel. Então ela se apagará aqui mesmo, e nós vamos ouvir Jesus falar disso também. Partindo aí agora para 2 Timóteo, capítulo de número 11, verso de número 8, né? Pastora Havana está tendo uma missão tremenda aqui, além de ela descobrir aí a minha Timóteo capítulo 4, tá vendo? Eu ia falar da minha letra aí, que é uma letra de médico, muito bonita, mas que às vezes eu mesmo me engano aí o que eu escrevi, que eu vou escrevendo rápido aí, mas 2 Timóteo capítulo de número 4, o verso de número 8, nos diz assim: desde agora a coroa da justiça me será guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a vida. Vou ler de novo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Então essa coroa da justiça está guardada, e no tribunal de Cristo nos será entregue, segundo Timóteo, onde Paulo nos diz aqui, ao qual o Senhor, justo juiz, quem estará nos julgando nesse tribunal? Quem está julgando? Nós não. A nossa obra é o próprio Jesus, como diz aqui o justo juiz. O Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então nós temos ainda, além da salvação, da festa gloriosa e poderosa no céu, nós ainda temos aí da parte de Deus recebermos prêmio, sermos galardoados, receber coroa da vida, como diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, seguindo aí, queridos, que a gente não pode perder tempo, né? Diz aí: o Pai entregou a Cristo todo o juízo. Então no versículo anterior que nós lemos, já fica claro que o Senhor será o juiz. O juiz, quem? Jesus Cristo, né? Mas ainda aqui no Evangelho de João, capítulo de número 5, o verso de número 22 diz assim: porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então o juiz será nesse momento o Senhor Jesus, julgando as nossas obras que estão passando pelo fogo, sendo queimada, está sendo para serem aprovadas, tá certo? Então, como será feito esse julgamento, pastor? Vamos novamente ouvir o que o nosso apóstolo Paulo, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 12 ao verso 15, então tá aí, 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 3, 12 ao 15. Então 3, 12 ao 15 diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então está aí a respeito de como será essa distribuição aí, desse julgamento: ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ouro é o divino, representa a Deus. Prata representa a redenção por Cristo Jesus, né? Então, e pedras preciosas representam o Espírito Santo que adorna a noiva, né? Assim nós vamos ver na Bíblia Sagrada aí. Então nós vamos ver aqui nesse julgamento, no tribunal de Cristo, a Trindade operando em nossas vidas. Continuando, a obra de cada um se manifestará na verdade e o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, o fogo provará qual seja a obra de cada um, tá? Continuando aí, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão, tá? Não for queimada pelo fogo, então você vai receber o prêmio. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, será salvo como pelo fogo. Então a salvação, queridos, ela está garantida mediante a morte de Cristo Jesus no Calvário, o seu derramamento de sangue ali por minha vida e por sua vida também, tá? Com o seu precioso sangue ele comprou homens de todas as tribos, línguas e nações, povos de todas as línguas, tribos e nações. Vamos por povos que fica melhor, né? Então acontece, a salvação é salvação, mas aí vem a questão das obras. Você que faz a obra de Deus, você que trabalha para Cristo Jesus, para o reino de Deus, tem muito mais para vir aí. Além de a salvação poderosa, gloriosa, concedida por Cristo Jesus, através da sua graça que imerecida, tudo que você está fazendo para Cristo de verdade, para honrar o nome dele, glorificar o nome dele, ele ainda vai te galardoar, vai te premiar lá no céu, tá bom? Mas não fique com medo, não, eu não faço nada para Jesus, eu só vou na igreja. Você é salvo, irmão, então é isso aí mesmo, né? A sua salvação está garantida, né? Então tá aí, então ali até o verso número 15, fica aí para você já tirar essa dúvida aí, para não achar que lá você vai perder a sua salvação e jogar você de lá de cima para baixo, de forma nenhuma, tá? Então eu já li aí como será feito esse julgamento, nós acabamos de ler. Então quem procura a sua própria glória, o que acontece com quem procura a sua própria glória, né? Então ele já recebe o seu galardão aqui na terra, ele recebe o seu galardão aqui na terra mesmo. Então na terra aqui, quando você trabalha para si mesmo, mesmo que seja na igreja, no reino de Deus, mas você está trabalhando para autopromoção, a sua glória é aqui, você já recebeu. Vamos ouvir o que Jesus fala disso, num texto do livro de Mateus, no capítulo de número 6, o verso 2, tá? Mateus, capítulo de número 6, então tá aí 6, verso 2 assim: quando pois deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então nós vamos ver aí nessa pandemia muita gente entregando a cesta e tirando uma selfie. Então ali a glória dele já foi ali mesmo, ele já recebeu o seu prêmio, já recebeu o seu galardão. Então aqui com esse texto Jesus nos diz isso: em verdade já digo que você já recebeu o seu galardão. O verso de número 5, olha o que nos diz: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, Visto pelos homens, olha isso aí, note isso. Em verdade vos digo que já receberam em si o seu galardão. A pessoa está lá fazendo tudo aquele charme, palavras poderosas, eloquentes e tal, chamando a glória para si, ele já recebeu o seu galardão ali, que foi a propaganda que ele fez ali de si mesmo, tá? Então, o verso de número 16 diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados ou tristes como os hipócritas, pois desfiguram os seus próprios rostos para que aos homens pareçam que jejuaram. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então nós vamos ver aí Jesus nesse mesmo texto, capítulo 6 do livro de Mateus, nos dizendo aí que os homens recebem os seus próprios galardão quando fazem as coisas para si mesmo, para serem vistos, para serem olhados, para serem percebidos, para trazer a glória para si mesmo, Então não está escondido não. Vamos lá para o livro de Jó, capítulo de número 22, pastor, mas em Jó fala a respeito do ouro, e é sobre o ouro eu quero falar para você aqui. Então em Jó, no capítulo 22, verso 23 ao 25, diz o seguinte, fala assim, olha:
23 ao 25, né? Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, da sua casa, pode ser, né? Tirar a iniquidade dentro da sua casa, e deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Então o Senhor será o teu tesouro. O ouro representa as coisas que vêm de Deus, as coisas que fazemos em Deus, representa o que é divino, tá certo? Então esse aí é o ouro. A prata representa a redenção, a expiação. Isso tem uma representação no livro de Êxodo, quando os jovens acima de 20 anos tinham que dar lá uma oferta, tá? De moedas, e essas moedas eram cunhadas em pratas, tá bom? Eram ciclos, né? Tinha que dar ciclos lá de prata, tá bom? Então, ou seja, e a prata ali representava que a expiação dos seus pecados. Então Cristo agora, ele já é a expiação de todos os nossos pecados através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então a representação da prata é o próprio Cristo Jesus nas nossas vidas, tá? Mas eu vou ler aqui só para você ter conhecimento, esse texto aqui no livro de Êxodo. Vamos lá então. Êxodo. Opa, a pastora Vânia me deu um pega aqui, queridos, ainda no ouro, me chamando a atenção. Por isso que é bom ter um assistente dessa aqui, ainda sobre as coisas que fazemos em Deus. João capítulo 3, verso de número 21, para recebermos o galardão do ouro. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem faz em Deus não tem vergonha do que faz, não tem medo do que faz, e não tem medo de fazer onde quer que seja, não se esconde para fazer. Por quê, meus irmãos? Porque as obras de Deus, elas são manifestas. Ainda que você vai fazer, não vou deixar nem ninguém saber, ninguém precisa ter conhecimento, não precisam falarem de mim, não preciso nem ser lembrado. As obras de Deus que é feito nele, na verdade dele, o próprio Deus faz com que elas sejam manifestas. Então não precisa que você apareça, que você diminua e que ele cresça, e aí ele mesmo vai exaltar você. Então aqueles que se humilharem serão exaltados. O negócio é fazer a obra de Deus de montão e deixa ele glorificar o nome dele na sua vida. Amém? Nós vamos ver muita gente que quer o microfone, muita gente que quer o altar, só quer o microfone e o altar, não cuida de vida, não ganha vida, não zela por uma vida, vê as vidas morrerem, vê as vidas ir embora, vê as vidas indo para o inferno. Não falam de Jesus 1 milímetro, mas são loucos pelo microfone, são loucos pelo altar. Mas tem gente que faz aí nos bastidores, faz nos bastidores as coisas que nem é visto, mas a gente acaba sabendo, porque as obras deles são manifestas, porque são obras em Deus, são obras de justiça, tá bom? Então agora sim eu vou ler Êxodo, que eu estava falando da prata lá, Êxodo capítulo de número 30, o verso de número, só vou ler o verso 16, mas você pode ler o verso 30 todo e saber mais sobre a expiação, tá bom? O verso 16 nos fala o seguinte, fala assim: e tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os dará ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação das vossas almas. Então era entregue, no templo aos sacerdotes, para que eles fizessem a expiação das almas dessas pessoas aí. Cristo fez a expiação através do seu sangue, nas nossas almas, nos redimindo de todo o pecado, tá bom? Graças a Deus. Então agora aí, queridos, nós vamos falar sobre pedras preciosas, Pedras preciosas, nós vamos lembrar aí das noivas no Antigo Testamento, mesmo no Novo Testamento, e da própria igreja que é adornada, os anjos dizem, a igreja já se preparou, olha que coisa gloriosa, já se adornou. Então eu só quero ler um texto de Ezequiel que nos fala bem disso, capítulo 16, o verso de número 11, que diz assim: e te enfeitei com adornos
tipo os braceletes das mãos e o colar ao redor dos pescoços. Então a noiva era adornada, né? O noivo dava ali para elas, para que ela fosse adornado, joias e pedras preciosas que representam o Espírito Santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ilumina, nos faz irradiar nesse mundo vil e pecador, né? O Espírito Santo que nos inspira com a graça, através da graça do Senhor Jesus Cristo. Então tá aí, né, as pedras preciosas que também nós vemos aí, e nós vamos ver agora também a respeito da madeira. O que fala Lucas capítulo de número 6, o Senhor Jesus falando aqui em Lucas capítulo de número 6, verso 32 ao verso de número 35. Por quê? A madeira, ela representa as coisas humanas, o que é humano, então é representado pela madeira. Então tudo aquilo que você faz humanamente não está ligado à fé, não está ligado à salvação, não está ligado a estar ali restaurando a vida dos irmãos, edificando a vida dos irmãos. Então tudo isso é madeira. Então Lucas capítulo de número 6, Lucas 6, 32, o verso 32 em diante, até o verso 35 fala assim, olha: e se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Então é natural um amar o outro. Então isso aí é se amares e se amardes aos que vos amam. Então se você amar aquele que já te ama, irmão, isso é natural, isso é normal, isso aí é humano. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tens? Também os pecadores fazem o mesmo. Verso 34, e se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tendes? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai-vos, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e para com os maus. Então, quando você faz o bem, vou tomar uma água aqui, dá licença. Na igreja seria a hora da palma, irmãos, aplaudam o Senhor, e aí eu tomo aquela aguinha, né? Então o que acontece? Quando nós fazemos para nós mesmos, então nós esperamos alguma coisa em troca, então nós nos decepcionamos, porque nós queremos algo em troca daquilo que nós estamos fazendo para a pessoa. Então quando nós fazemos algo em troca, nós fazemos por nós mesmos, porque quando você faz para Deus, você faz por amor, para a honra e para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, o que é o feno? O feno é erva seca, né? E o que é erva seca? É tudo aquilo que carece, que precisa, que necessita de renovo, precisa de renovo. Talvez o seu estado nessa pandemia tem sido de feno, uma erva seca, que precisa da chuva do Espírito Santo, dessa água torrencial sobre a sua vida, te reanimando, te reavivando em Cristo Jesus. Então o feno aqui é a erva, são as ervas, né? A palha, o que é a palha? A palha já fala de instabilidade, né, irmãos, de coisa fraca. Eu quero ler para você em Efésios 4:14, que diz o seguinte aqui, fala assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento e doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Então está aí a palha, né? É aquele que é levado de todo lado, para todo lado. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele está acolá, e assim por diante. Esse mês ele é crente que só Deus para ter misericórdia. O mês que vem, meu amado, está tomando uns tinguá, ele já não quer mais nada com nada, né? Ele já não quer mais nada com nada, ele já está desviado. Aí o mês que vem ele volta também a todo vapor, toda força. É um crente que quer vigília e cobra vigília, e quer oração, e é o que fala mais alto nas orações, e quer uma obra na igreja, quer fazer. Daqui a pouco ele já desistiu de tudo. Então esse aí é representado pela palha, e aquele que é levado por qualquer vento de doutrina, né? O que falarem aqui, o que falarem ali, o que falarem lá, ele está pegando, ele está catando, é isso mesmo. Ele não tem firmeza, ele não tem convicção naquilo que ele crê, que ele acredita, né? Ele não está fundamentado em nada. Então ele está para lá e para cá, como a Bíblia diz, em todo o vento de doutrina, onde a onda leva para ele, é como onda do mar que vai e volta de qualquer forma, de qualquer jeito, tá? Continuando aqui,
quem será, então falamos da palha, né? Falamos aí já do ouro, da prata, falamos aí das pedras preciosas, da madeira, do feno, da palha. E nós vamos falar aqui também que todo aquele que faz a obra de Deus, você que faz a obra de Deus, você será honrado. O texto de Mateus, do capítulo de número 25, nos fala das 10 virgens, tá? E da honra que o Senhor dá para aqueles que recebem talentos. Jesus dá talento para todos aqueles homens. O Senhor dá talento para todos aqueles homens, representado por Jesus, como dá talento para todos os crentes. Você tem um talento, porque Jesus diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, que você é um crente salvo em Cristo Jesus, você já tem o seu testemunho para contar. Então nós vamos ver aquele que diz: eu não fiz teologia, eu sou novo de cristão. É novo de cristão que é bom pregar, porque aí ele é novo, tem muito, tá no primeiro amor, cheio da graça, cheio da unção, apesar que o crente tem que viver o primeiro amor a vida toda. Se ele perde o primeiro amor, então tem coisa errada com ele aí, tá? Mas nós vamos ver aí o texto de João capítulo 12, verso de número 26, o Senhor nos diz o seguinte: obrigado, pastora. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali esteja também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então Jesus está dizendo: se aquele me servir, meu Pai me honrará. Então às vezes as pessoas acham que até é um exemplo, mas vou tocar nesse assunto. Pastor Charles deve ser rico e ganhar dinheiro naquela igreja Vida em Cristo igual. Meu Deus, deve entrar muito dinheiro, pelo irmão. Eu espero que o seu pensamento se realize em nome do Senhor Jesus. Eu quero receber isso em nome de Jesus. Mas a gente faz ali e fazemos pela graça do Senhor e temos uma motivação e uma felicidade abundante. Eu sou pelas coisas de Deus, querido. Eu fico... me maltrata, me angustia, me entristece quando eu vejo as coisas de Deus sendo feitas de qualquer jeito, de qualquer forma, levadas de qualquer maneira. Se eu pudesse, eu abrir igreja, eu fechava a igreja, embora a gente tenha pessoas que façam isso bem, mas é só um exemplo, tá? Abrir igreja, fechava a igreja e cantava, dançava, tocava, cantava e fazia tudo, né, querido? Mas a gente tem o nosso lugar e tem que fazer, tem muitas outras coisas a fazer, porque eu tenho apreço em fazer as coisas para o Senhor com dedicação, então eu sou às vezes até meio assim, meio chato, porque eu não aceito que as coisas de Deus vai sendo feitas rolada com a barriga. Quando eu vejo um crente fazendo isso, ai Senhor Deus, vou ser sincero, você dá vontade de tirar ele fora e dizer: não, deixa que eu faço, eu ponho outro. E muitas vezes eu faço para não deixar quem fazer de qualquer forma. Então nós estamos dizendo: por quê, irmãos? Porque quem faz para o Senhor vai ser honrado. Jesus diz: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, querido, faça para o Senhor, faça com dedicação, não faça para ser colocado no pedestal, não faça para aparecer, porque aí você já vai receber o seu galardão vai ser aqui mesmo na terra e não adianta de nada. Então queira receber o ouro, a prata, as pedras preciosas, representado pelo Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Queira receber esse galardão que Jesus diz: eu vou entregar meu galardão, eu vou vir com meu galardão, eu vou entregar uma coroa gloriosa para você, que a sua coroa seja gloriosa, coroa de glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Eu sei que tem gente que pega no pé de pastor, e eu não gosto nem de dar esse mole aí, porque tem uns terríveis que se eles puderem, eles põem pastor na forca todos os dias, né? Mas eu vou contar uma aqui que envolve uma questão de um grande pregador. É um testemunho, tá? Contado há muito tempo atrás, os crentes mais antigos aí vão até lembrar. Eu lembro dos meus pastores antigos, quando criança, falando desse testemunho, de um grande pregador, né? E ele é arrebatado ao céu, e aí o anjo começa a mostrar o céu para ele, e começa a mostrar os galardões, e ele vê uma coroa lá gloriosíssima, cheias de pedras preciosas, uma coroa muito formosa, grande, e ele diz: aquela é minha coroa. Aquela é minha coroa. Pergunta para o anjo, o anjo fala: não, aquela não é a sua coroa. Ele fala: como não é a minha coroa? Eu sou um grande pregador de almas, eu ganhei muitas almas para Jesus. Ele diz: não, aquela coroa lá é do Joãozinho, é o zelador lá da igreja, o zelador da igreja. E ele fala: mas como do Joãozinho? O Joãozinho não prega, o Joãozinho não faz a obra como eu faço, não, e aí o anjo explica para ele: não, o Joãozinho, quando ele entra na igreja,
ele pega o pano e ele vai limpando banco por banco, né? E ele, quando está limpando o banco, ele está chorando, pedindo a Deus que as vidas que sentem no assento daquele banco sejam restauradas, que os que não forem salvos sejam salvos, os que não forem libertos sejam libertos, que aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, que entregue a sua vida a Cristo. Ele vai orando, pedindo que Deus quebrante aquelas pessoas, vai fazendo uma oração. Antes de o culto começar, o Joãozinho está lá já fazendo toda essa oração, em secreto, em segredo, né? E quando você prega e as pessoas aceitam Jesus pela oração que o Joãozinho já fez, né? Então aquela coroa lá é do Joãozinho, e o pregador diz: e a minha coroa? E é mostrado ao pregador uma coroa. Certamente, se a coroa e é no céu, também é muito bonita e muito gloriosa, mas não é como a do Joãozinho, e o pregador fica decepcionado. E esse testemunho nos lembra de que, se nós fizermos para a nossa glória, nós já recebemos a nossa glória aqui, mas se nós servirmos ao Senhor, ainda que seja em secreto, esse que ouve-nos em secreto, nos vê em secreto, ele nos honrará, segundo a palavra que nós acabamos de ler, um texto de Jesus, de João capítulo 12, verso de número 26. Então, para nós encerrarmos aqui, vou falar mais uma de pastor, para nós encerrarmos aqui o tribunal de Cristo, tá? Então, lá em Hebreus capítulo de número Hebreus. Pastora, você é demais, essa pastora aqui é demais, queridos, né? Ainda bem que Deus me deu ela para mim, né? Glórias a Deus. Então, Hebreus capítulo de número 13, Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 fala-nos o seguinte: obedecei a vossos pastores. Olha, começa aí, viu, querido? Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos. Você quer pisar no pescoço de pastor, na cabeça de pastor, quer pôr pastor para correr, quer matar pastor, não gosta de pastor? A Bíblia diz assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, né? Então eu quero que você entenda, principalmente a mim que sou pastor também. Então eu quero que você me entenda. Tem gente que às vezes tem que romper com a gente, brigar com a gente, sair chutando o balde. Por quê? Porque a gente não abandona, a gente não deixa, a gente quer trazer a pessoa, quer ver a pessoa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é porque eu ganho por cabeça, porque nem ganhar eu ganho, quanto mais por cabeça. Então não é esse o motivo, mas tem tantas pessoas que muitas vezes a gente leva para não falar patada, né, irmão? Leva uma pesada. São cordeiros aí, mas cordeiro morde a gente e morde nas feridas que sangra muito as nossas vidas. Então a Bíblia diz para você obedecer os vossos pastores, sujeitar os vossos pastores, porque nós também daremos conta de vossas almas, e será lá no tribunal de Cristo, tá bom? Será cobrada de nós a sua alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não com gemidos, porque isso não vos seria útil. Então não vai ser útil para você fazer com que eu dê conta da sua vida ou cuide de você com gemidos, com sofrimento. Você vai responder também por isso aí, tá bom? Eu vou responder por aquelas almas em que eu abandonei, em que eu deixei. Agora você que se desviou culpando o pastor porque você queria mundo, porque você queria iniquidade, porque você queria estar no pecado e o seu desejo era esse, e tem culpado uma igreja, tem culpado um pastor, olha, você vai ser cobrado, mas não ser no tribunal de Cristo. Então é bom que você esteja no tribunal de Cristo, que isso garante que você entrou no céu, você foi arrebatado ao soar das trombetas de Deus, você está nas bodas do Cordeiro de Cristo Jesus, ao lado do Senhor Jesus, e está recebendo o seu galardão. Amém? O que faço e faço com muito prazer. Faço para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amo você, deixo aqui o meu abraço, deixo para você o meu carinho, tá? Eu espero que nesses textos aí, ainda rápido, quero aqui ser muito grato à pastora Vânia, porque me demorei aqui no estudo, tá? E nas anotações, porque são muitos versículos, mas eu procuro pegar ali o mais claro, o que mais indica ali, para não deixar você em dúvida, tá? Para não deixar você em dúvida. Então eu procuro me aproximar o máximo daquele que vai nos esclarecer melhor, né? Para que você não tenha dúvida de nada e tenha conhecimento. Então, lembrando você que lá em Mateus capítulo de número 25 nos fala sobre